bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, hoje eu vou me restringir à parte experimental mesmo, tá? Já foi dado online, ao vivo, perdão, online, ao vivo, né? Uma live, sobre o conteúdo, sobre as explicações teóricas e parte dos vídeos e das imagens e dos cálculos que eu vou realizar hoje, rapidamente, né? Já foram exibidos, já foram inclusive postados lá na plataforma, tá? Nessa plataforma que vocês estão vendo aí da UFVJM, DEAD, ok? Ótimo, então hoje nós vamos iniciar, vamos expor aqui, né, já foi mostrado antes, né, vamos editar a parte de experimental da medição do índice de refração da água. Vamos começar pelo roteiro, que eu gosto de mostrar o roteiro primeiro, para ver que é algo simples. Então eu preciso de um laser vermelho ou verde, só para quebrar a rotina, eu usei o verde dessa vez. Pode usar um papel milimetrado lá no fundo, tá? Ou não. Eu usei só uma réguazinha lá no fundo, tá? É sempre mais preciso a trena, mas eu achei mais fácil de visualizar e eu queria uma coisa mais didática, né? Mais home office, mais caseira, justamente para não frustrar ninguém e ver que o difícil aqui é conseguir só o laser, né? O resto é tranquilo. Tranquilos? Bem, eu vou demonstrar, vou utilizar a segunda lei, melhor dizendo, a segunda lei da refração, que é Snell-Descartes, ok? Qual que é a primeira? Ótima pergunta, né? Depois a gente passa rapidinho e fala qual que é a primeira. Então, e falar do índice de refração, que nada mais é a relação da luz, da velocidade de propagação da luz, aqui, aqui não, né? Aqui no experimento anterior, no experimento 3, nós calculamos a velocidade da micro-ondas, usando um aparelho, né, de micro-ondas. Calculamos a velocidade dessa radiação, que é a velocidade da luz, né? Mas aqui vem falar que é a velocidade da luz no vácuo ou no ar em relação a um meio qualquer, ok? Então aqui é meramente ilustrativo, essa régua, esses valores não condizem com o experimento de fato, tá? É só para indicação e ilustração mesmo. O ângulo utilizado na prática, inclusive, não foi esse aqui. Se você observar, é o ângulo de 45. Aí, se ampliarmos aqui, vocês vão ver que o ângulo aqui embaixo também é de 45, né? Porque não tem água, não tem só ar. E quando eu coloco água, né? O índice de refração aqui do meio muda, a velocidade muda, né? Aí surge aquela relação lá de cima, né? A velocidade diminui ao passar para o meio como a água, tem um índice de refração maior, né? Tabelado aí aproximadamente 1,34. Ele aproxima, ele muda. Então aqueles 45, que era o ângulo de incidência, passa a ser praticamente 32, ok? 32 aqui, ó. Eu gostei de usar o simulador PET, tá aqui a referência, que você ter uma noção do valor esperado. Então você vai lá e coloca o ângulo que você vai utilizar. No nosso experimento, nós utilizamos, no caso, foi o 55. Aí quando a gente incide o 55 aqui, né, que eu não vou explicar de novo, eu deixei na live de ontem, eu vou ter um ângulo de refração no meio diferente aqui, no meio 2, e nessa refração o ângulo da segunda lei de Snell, aqui o ângulo 2, aqui o do ângulo do meio novo, aqui do meio 2, ele passa a 37, lá no nosso experimento mesmo, tá? Aqui está em torno de 32. Mas o bacana é que utilizando o simulador, percebemos que nós chegamos no valor esperado, né? Então, a gente sabia qual ângulo encontrar aqui, pelo menos o esperado, né? Quando colocássemos água no recipiente, algo em torno de 37, conseguimos 36, beleza? Então, ficou ótimo, 36 para 37, ótimo, né? Um erro bem pequenininho aí. No simulador lá tem um índice de refração da água 1,336, arredondando, né? 34. Nós achamos 38, 1,38, bom demais. Uma diferença aí aproximadamente de 3,62 de diferença, tá? Então não vou voltar nisso não, eu já falei na outra aula, senão fica um pouco cansativo. Então esse é o roteiro. Eu vou calcular rapidinho esse ângulo aqui, tá? De incidência, e vou calcular rapidinho o ângulo de refração aqui, vou indicar o índice lá, beleza?
Já fiz isso na aula ao vivo, tá? Na presença de vocês. Mas eu vou passar aqui rapidinho, mas o foco hoje é mostrar a experiência em si. Tranquilos? Então, tentei reproduzir, embora no laboratório não deu muito certo, por causa de um laser, por causa da fonte do laser, né? A gente usa uma fonte da rede pública, né? Para ficar bem estável. Estou usando um laser para um laser com bateria recarregável, mas não tem problema, porque a gente não está em fazer uma experiência de difração, pelo contrário, né? Tem que fazer uma experiência de refração. E eu tentei colocar o mais caseiro possível, né? Uma vez que a proposta é justamente essa, de realizar o trabalho em casa, né? Então, estou usando um suporte, né, desses guardanapos, né? Desses rolos de guardanapo. Quem está me ajudando a regular o ângulo do laser aqui é minha garrafinha de café com uma fitazinha adesiva, né? Pregador de roupa que eu tentei usar, tesourinha. Esse desodorante, que a marca não é importante, tá? Que não devo divulgar, né? Não estou falando nem bem nem mal da marca, obviamente. Ela vai servir só para dar aumentar o número de partículas ao longo do caminho do laser para ficar mais fácil de visualizar o laser. Por enquanto, o meu aquário, o meu recipiente de vidro tá sem nada, tá? Depois eu mostro detalhes dele. Ele tem uma régua do lado de lá, tá? Para mostrar a altura. Ele tem uma régua no fundo, tá? Depois eu mostro com calma. E tem uns pedacinhos de régua no final, tá? Mas é para apoiar uma régua que está na horizontal no fundo lá, tá ok? Então eu vou mostrar depois com mais calma, tá certo? Treina para medir todas as alturas. Eu medi a altura, essa altura aqui, onde o laser vai pegar. E para ter certeza que o laser está pegando, eu vou fazer com que ele encoste leve no canto aqui, ó, para me ter certeza que ele está pegando o vértice até onde ele vai lá no fundo. Se ele for até o cantinho lá, que é o objetivo, até o cantinho, ele vai pegar de face interna, né, de uma face, de um lado interno até o outro lado interno, né, desprezando a espessura do vidro, vai pegar 24,5, tá, centímetros. E essa altura do vértice até o cantinho que ele vai bater lá, aproximadamente 17, tá? Aproximando um pouquinho ali, que ele ficou um pouquinho mais alto ali. Depois eu vou dar porque na verdade eu vou mostrar depois que a régua não está encostando não, então o laser está indo até lá no cantinho mesmo, beleza? Então eu vou tentar melhorar o caminho dele aqui. Vou pegar o laser. Então, fiz questão do ambiente, né? Porque vocês vão fazer em casa, eu vou fazer em laboratório uma precisão extraordinária e não vai bater o resultado direitinho com o índice de refração da água, que é esse o objetivo, né? Vou usar essa jarra d'água aqui, tá certo? Vou virar ela lá dentro depois. Vou primeiro calcular esse ângulo, tá? Então vou colocar aqui ele batendo na quininha e lá na frente. Deixa eu melhorar o caminho dele aqui para ficar bem visível. Então ele tá saindo aqui, indo lá na frente, tá vendo? E eu vou virar a água, tá? E ver qual vai ser a posição que ele vai bater lá no fundo. Tranquilos? Ok? Então eu vou pegar aqui, tá batendo na quininha lá na frente. Vou virar a água, que aí durante o processo da água, então enchi totalmente mesmo. Eu vou até mostrar para vocês agora como é que tá o nível de água, como é que tá lá no fundo, tá? Então, já que tá assim, enchi o máximo, aí vou mostrar depois lá dentro o que eu coloquei, uma régua só para ter uma referência, tá? Coloquei uma régua lá dentro, tá? Tem uma maior zona e uns pedacinhos menores para apoiar um pouquinho, porque o silicone nas quinas, nas juntas das paredes, atrapalhou um pouquinho encostar lá no fundo, beleza? Então eu vou agora posicionar o laser bem na quininha para ver até onde que ele vai, tá? Então vou colocar ele aqui no mesmo ângulo que ele estava antes,
tá? E olhar na onde que ele tá batendo. Tá certo? Ele tá batendo, vou mostrar aqui de cima, ele tá batendo aproximadamente na posição 11, 10, ok? Eu vou precisar melhor esse pontinho aí. Pronto. Bem, então eu vou mostrar aqui de cima, na onde que tá batendo, olha só. Tá batendo na quininha e indo lá dentro do líquido. Observe que tá batendo mais ou menos no 12, né? Tá indo mais ou menos no 12. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Achei melhor trazer o laser para frente, tá? Que melhorou bastante a visualização, ok? Só a correção que eu fiz aí. Bem, para ter certeza do ângulo, conferir o ângulo, tá, Érica? Eu vou pegar aqui assim, ó. Eu jogo aqui num partícula, tá pegando aqui na quininha e lá no fundo. Aí eu venho pra cá, mantendo o ângulo. Ele tá batendo no... Vou mostrar por cima e vou mostrar na frente. Tá dando aproximadamente 12, não é isso? E agora aqui do lado de fora, tá dando aproximadamente... Você vai ter que falar comigo. 12. 12, né? Conferindo o ângulo. Tá dando uns 30. Então nós vamos realizar os nossos cálculos com essa informação que é o 12. O ângulo tá dando lá certinho. Quanto? Aproximadamente 12, certinho. E do lado de fora. Bem, aproveitando só para fazer uma correção, na hora que eu passei a régua pro lado de cá, pro lado contrário, que estava logo no início do vídeo, eu distraí e não observei que ela, quando eu transferi, ela veio eu acabei virando ela aqui dentro. Então, observe que o início, que é o lado esquerdo, aqui, ó, tá no 24,5, na verdade 24,3, tá? Então, não, eu deveria pegar o 24,3 e subtrair o 12, que nós confirmamos uma, duas vezes, inclusive. Então, na verdade, o número oficial que utilizaremos durante os cálculos vai ser o 12,3, tá? 12,3. Então a distração minha foi essa daí, eu peço desculpa, tá? Que na hora de inverter, lá do outro lado estava certo. O início aqui, ó, observe que esse início aqui, né, bem à esquerda aqui, estava o zero da régua e lá no final o 24,3, mostrando que esse era o comprimento do aquário, comprimento interno. Quando eu transferi a régua para cá no intuito de algo mais didático, mais transparente, visibilidade melhor, eu observei que ficou 24,3, tá? Então eu fiz 24,3 menos o 12 que eu havia notado, né? Que eu acabei medindo do outro lado. Tranquilo? Só para fazer essa correção aí. Tranquilos? Bem, então só para dar um efeito maior, peguei o que? Um recipiente super adequado para leite, com a tampinha de mamadeira. Agora eu quero só dar, explorar um pouco mais o efeito, né? Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. O efeito do fenômeno em si, que é a refração, isso que é desodorante. Né? Só para melhorar a visibilidade. Então, tá aqui o fenômeno, olha só. Eu vou virar só um pouquinho de leite para aumentar as partículas, para ver o que acontece aqui. Para dar um efeitozinho legal.
só para intensificar um pouquinho, quando misturar mais, para intensificar o fenômeno. Se eu for com um ângulo de 90 graus, olha só que beleza, ó, ele vai, você não vê desvio nenhum, né? Aqui, ó, que já misturou bastante. Você não vê desvio nenhum. À medida que eu vou inclinando, olha só, você vê que ele não está indo em linha reta, ele quebra um pouquinho, ó. Vamos melhorar o efeito. Então a gente vê que ele quebra bastante, ó. Que as partículas lá no fundo já tem até muita, olha só. Já está até atrapalhando a visibilidade, mas já dá para dar um efeitozinho legal, ó. Olha o quanto eu inclinei e o quanto que ele desviou, olha só. Então só pra não faz parte da experiência, mas só para intensificar o fenômeno em si, ó. Então só para explorar um pouquinho o fenômeno, olha só. Aqui em cima tá mais, lá no fundo já ficou bem escuro, ó. Já não dá nem para ver mais, mas aqui, olha lá, já nem dá para ver mais direitinho, tá vendo? Olha lá, dá para ver assim, né? Mas aqui, ó, já dá para ver o laser passando, ó. Fica perfeito o laser passando. Dá um efeito até legal, né? Parece até um efeito especial. Ele atravessando aqui, ó. Então, só para intensificar o fenômeno mesmo, dá uma imagem legal, né? Uma imagem bonita. Ok? Prontinho. Opa, perdão, faltou áudio. Para finalizar mesmo o nosso experimento, já fiz isso na aula ao vivo, né? Com vocês, online e ao vivo, tá? Mas aqui só para ilustrar. Esse valor aqui, tá? Foi no nosso experimento, vocês viram que ele foi lá na frente, pegou esse trecho aqui, ele pegou lá na frente, tá? Então ele pegou o comprimento todo do nosso aquário. Isso aqui é meramente ilustrativo, ele pegou todo o comprimento do nosso aquário. Tranquilos? Então pegou todo o comprimento do nosso aquário, tá? Então esse cara aqui, né, que eu chamei, aqui seria o ângulo de incidência, que é o θ1, tá? Ele é oposto pelo vértice a esse aqui de dentro, não tem nada aqui dentro mesmo, né? Não é uma refração ainda, né? Na verdade é só o raio passando aqui, não teve nem mudança de meio. Então esse aqui é o θ1. Ah, eu falei que ia falar sobre a primeira lei, não falei, né? A primeira lei só diz que o plano, que o plano em que o laser está passando e que é normal e que o raio é refletido, vamos dizer assim por enquanto, né? Que refratado vai ser na figura de baixo. Todos pertencem ao mesmo plano, né? A gente já percebe, ou seja, não tem nada entrando ou saindo do plano que você está visualizando aqui. É tudo no plano, no próprio plano que você está vendo aqui. Então esse θ1, né? Se você pegar ele como referência, esse ponto oposto aqui a ele, né? É meu cateto oposto. Então esse meu cateto oposto, né? Ele sem água, tá? Ele foi 24,3, tá? Tem hora que eu falo e meio, desculpa aí, 3 centímetros. Esse lado igual, que eu estou falando de um triângulo retângulo, esse lado encostado no ângulo, que ou seja, o cateto adjacente, tá ok? Ele é 17, ok? Ele é o cateto adjacente, ele tem um valor de aproximadamente 17 centímetros, ok? E tem a hipotenusa aqui que eu poderia calcular só para ficar. Se eu calculo, eu poderia calcular, cara. Se o negócio é saber o ângulo, pô, vai para tangente, né? Mas eu quero contemplar a lei, né? Físico, você sabe como é que é. Eu quero contemplar a lei aqui bonitinha, tá? Eu quero falar de seno, tá? Então eu vou transformar isso aí, que é a segunda lei de Snell, né? Que é a relação entre o índice de refração do meio, né? De um meio onde você está com a fonte de luz, né? O ângulo em que o meio 1, né, vai atingir a superfície, né, e depois vai sofrer refração, vai mudar de meio, né, aqui embaixo no caso, né, e eu vou obter lá. Então vamos lá, eu vou calcular a hipotenusa aqui, tá? Essa hipotenusazinha aí eu vou chamar de A, só para facilitar um pouquinho a nossa vida, ok? E vou calcular rapidamente aí a nossa, né, jogar Teorema de Pitágoras e vou calcular
a nossa hipotenusa aí, só para trabalhar com cosseno. Vou poder trabalhar com seno, perdão, com seno o tempo todo aí, tá ok? Então é essa continha que eu vou fazer aí e vamos para a edição. Então tá aqui, depois de feita a conta toda bonitinha. Opa, distraiu aí, né? Não viu fazendo a conta toda, né? Ah, não distrai não. Então tá aí o 29,69, 65, perdão. 29,65, só para. Então agora eu já tenho até como calcular esse ângulo aí, né? Que ângulo foi esse que realmente eu consegui gerar, que é o seno de θ 1, ok? Vamos para ele então. É o cateto oposto, né? Sobre hipotenusa, sobre o Azinho que eu acabei de calcular. O cateto oposto eu falei que era 24,3, ok? Dividido pelo 29 que eu acabei de calcular, 65, que deu um valor aproximadamente, né, de 0,819, não vou nem arredondar isso aí não, tá? Que corresponde a um ângulo, tá? Um ângulo θ1, então corresponde a, olhando uma tabela trigonométrica lá bonitinha, aproximadamente 55 graus, ok? Então esse foi meu ângulo de incidência, certo? Em um meio conhecidíssimo, que é o ar, índice de refração do ar, 1,0, ok? Mas nem tudo são flores. Quando você passa aqui para o índice de refração da água, né, pelo menos o esperado é que eu encontre algo em torno de 1,34. É isso que é o objetivo. Então até agora, na verdade, eu só calculei o raio de incidência. Agora eu vou correr e calcular o raio lá do nosso... Agora é após o fenômeno de refração. Vou até destacar aqui. Agora vai acontecer a refração aqui, ó. Coloquei água, né, como vocês viram lá no experimento, refração. Coloquei água, bonitinho, né? E mãos à obra. Vou calcular o ângulo também, só que agora o ângulo θ2. Que ângulo é esse? Cateto oposto. Meu Deus, quem que é o cateto oposto, tá? Eu gostei muito daqui, ó, essa imagem ficou legal, ó. Cateto oposto, 12,3 centímetros, tá? A alturazinha lá que faz parte, que faz o papel do cateto adjacente, de 17, beleza? Então, realizando essa continha aí, né, eu vou calcular a minha hipotenusa aqui, que eu chamei de A, beleza? Mas eu vou voltar lá, que eu já comecei a fazer, vamos concentrar aqui. Cateto oposto sobre o A. Não calculei o A. O A é minha outra hipotenusa lá, ó, que é o A ao quadrado, né? Aí o ponto que está aqui embaixo, 12,3, né, que eu falei, centímetros, e a altura mesmo lá de cima. Essa altura aqui foi 17, né, centímetros, lógico, ninguém mexeu no meu aquário, né, 17 centímetros, esse é o cateto. Então vamos lá, rapidão aí, 17. Então tá aí a minha hipotenusa, tá ok? Fiz um cálculozinho semelhante ao que eu fiz lá em cima até, essa aqui é a lei de Snell, beleza? Só destacando ela aqui, coisa de físico. Então tá aqui minha hipotenusa, né, como eu havia calculado lá em cima também. Calculei ela aqui agora, meu RIP, beleza? Então eu já tenho hipotenusa. Vamos lá para o seno de θ2, beleza? Então vai ficar cateto oposto sobre hipotenusa, seno, o cateto oposto, 12,3, a hipotenusa acabei de calcular, 0,98, e achei o seguinte valor. Achei 0,590. Esse foi o ângulo que corresponde, foi o resultado do seno, perdão, que corresponde ao ângulo de refração θ2 igual a 30, aproximadamente, né? 36 graus. Olha só que quando eu uso, vocês vão recorrer à aula de ontem, quando eu uso o simulador e do PET e entro com um ângulo aqui de 55, como eu fiz aqui, ó, eu saio com ângulo de 37. Então, nossa, tá bom demais, cheguei em 36, tá?
Então eu já tenho todos os valores que eu preciso, tá? Então vamos lá para a segunda lei, ok? Vamos para a segunda lei. Segunda lei, o índice de refração, já vou aplicar lá, o índice de refração é 1. O seno do ângulo, né? O seno do ângulo θ1, eu tenho ele aqui 0,819. Do outro lado eu tenho o índice de refração do meio, água, né? Desconhecido, digamos, vezes o seno do ângulo que eu calculei, que foi esse que eu acabei de calcular aqui, 0,590. Então meu índice de refração, né, da água, eu sei que é da água, vai dar 0,819 dividido por 0,590, tá? Então meu índice de refração é igual a 1,38. 1,38. Então foi um resultado muito bom, né? Foi um resultado bom. Bom, aqui está dando uma diferença percentual, só uma comparaçãozinha em termos de porcentagem aqui, de aproximadamente 3,62% de diferença do valor tabelado, né, que eu estava esperando encontrar aqui, né? Então eu achei meu índice de refração da água 1,38, razoável, na minha opinião, ótima aproximação, tá ok? Então o experimento em si era esse, o compromisso era fazer o vídeo mais curto possível, né, em função que nós já tivemos a aula presencial. Toda hora eu falo presencial, né? Esse negócio, sistema híbrido, na hora que a gente confunde, hora está presencial, hora não, embora na EAD está 100% online ainda, tá? Então tá aí, fechou? Tá aqui o índice de refração da água, com uma margem muito boa, tá certo? Então, colocar a minha água verdinha, é verdinha não, né? Circular aqui só para destacar a minha aguinha, beleza? Abração para vocês aí.